tema é Orei para Casar. E ele é uma benção, tem abençoado muitas famílias, tanto para quem está casado quanto para quem quer casar. Ele é um compêndio espiritual, tem 10 capítulos, em cada capítulo tem uma oração, que meu machado é o machado da oração. E num dos capítulos tem escrito assim, que a oração aproxima os iguais. E eu conheci o pastor Samuel no monte orando, e isso nos aproximou. Então no final, se você sentir no coração e quiser adquirir, procura ali o pastor Samuel. Também tem esse aqui que é uma benção. Eu gosto muito de ler, que o conhecimento liberta a mente, mas a ignorância dá poder ao diabo. É um devocional, né, de Neemias, para quem quer ser empreendedor. Você que quer empreender, depois você passa ali atrás, tem umas bíblias, tem uns negócios ali, tem uns biscoitos também amanteigados que não engorda, tá com monjaro. Vocês gostaram, né? Tá com monjaro, não engorda, porque eu já orei. Então come com fé que dá e te é. Amém? Então já deu tudo certo. Abre a sua Bíblia, segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 1, versículo 18. Essa noite eu quero falar com mulheres posicionada e alinhada no propósito. Todos localizaram? Êxodo capítulo 1, versículo 18 e 19, somente 2 versículos, que diz assim a palavra do Senhor. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Dobra sua atenção aqui. Eu estava meditando nesse texto e estava pedindo a Deus uma palavra para essa noite. E Deus colocou no meu coração. Olhando para dentro desse texto, a gente vai perceber que após a morte de José, um novo faraó se levanta. Quando você olha para dentro do texto, você percebe que, olhando esse texto, a gente vai precisar aprender alguns princípios básicos que esse texto nos traz nessa noite. A gente percebe que o novo, pastora Ana e cantora Lucinha, ele sempre tem dificuldade para entender o velho. O novo sempre tem dificuldade para entender o velho. Como assim, Paula Rangel? É o texto que me faz ver, faz eu perceber. O novo faraó, ele vai ter medo de José e de todos os feitos que José fez na sua época. Então o novo faraó, ele simplesmente, ele vai fazer de tudo para tentar apagar a história e o legado que José deixou. E a gente precisa entender isso aqui. Só que a gente também vai perceber que esse novo faraó, ele, por ter esse medo dos feitos de José, isso não faz com que seja anulado todos os feitos que José deixou como legado. Então não adianta o inferno tentar levantar para anular tudo aquilo que você tem feito diante de Deus. Tudo que você tem plantado diante de Deus, tudo que você tem deixado como legado diante de Deus, não tem faraó e não tem ninguém que impeça aquilo que você está gerando diante de Deus. Só que quando a gente olha para dentro do texto da Bíblia, e a gente também vai perceber que a gente não pode ficar preocupado com o que as pessoas acham ou pensam. O fato de alguém não reconhecer o que você fez e o que você está fazendo, isso não impede e não anula o que Deus está te usando para gerar. Então a gente precisa também perceber o seguinte,
sempre vai existir faraós que vai ter medo daquilo que Deus colocou sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então não se preocupa, você vai ter que aprender a lidar e aprender a se posicionar mediante as afrontas que vai tentar vir contra a tua vida. E é por isso que nessa noite Deus me trouxe esse texto para dividir com você algumas coisas que o texto me faz ver. Paulo, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Faraó pode até se levantar, só que Deus também colocou no coração de duas mulheres que estavam alinhadas, posicionadas e curadas para não ouvir a ordem que foi dada por Faraó. E qual era a ordem dada por Faraó? Era que elas matassem todas as crianças, todos os meninos que nascessem, não deixasse viver. Paulo, o que você quer dizer? É que Jesus sempre vai ter uma estratégia para guardar a nova geração que vai chegar. Paulo, o que você está dizendo aí? Nada vai impedir da geração que Deus levantou, nada vai parar essa geração. E eu e você fazemos parte dessa geração. Faraó sempre vai se levantar com as suas artimanhas. Ele vai tentar de tudo que é jeito parar a tua marcha, a tua caminhada, parar tudo aquilo que Deus colocou na tua mão. Mas eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida nessa noite. O que, Paula? Ainda que o diabo se levante, ele vai ter que fugir, porque Deus chegou primeiro nessa noite na tua e na minha vida. Faraó queria que morresse, que matasse as crianças. Só que Deus veio com um plano, um projeto maior. E Deus vai entrar no coração daquelas duas parteiras, que se chamava Sifrá e Puá. Mulheres ligadas, alinhadas, curadas. E eu vou te provar por que elas eram curadas. Essas mulheres, elas vão mostrar com as atitudes dela. Porque as atitudes sempre vai revelar a intenção. E qual é a atitude delas? Elas não estão gerando, mas elas estão ajudando quem está gerando. Elas não estão gerando, mas elas estão dando apoio quem está gerando. Uma mulher curada, mesmo que ela não esteja gerando, ela apoia quem está gerando próximo e perto dela, porque ela sabe que a qualquer momento ela também pode gerar. Tem um momento e a data e a hora certa por Deus para você gerar. Você pode até não estar gerando, mas se Deus te levantou para você apoiar quem está gerando, vai apoiando, porque eu tenho uma palavra para dizer para você, vai dar tudo certo. Deus te chamou para frutificar. Deus te chamou para crescer, Deus te chamou para multiplicar. Deus não te chamou para você ser algo infrutífero. Pelo contrário, Deus te trouxe nessa noite para dizer para você que você vai frutificar. E quando a gente olha para esses dois versículos, a gente começa a ver algumas informações, alguns princípios de uma mulher curada. Olha o texto. E as parteiras, porém, temeram a Deus. Elas não traíram a sua essência por causa de uma oportunidade. Quer ser curada mesmo? Não trai a essência que Jesus colocou dentro de você por causa de uma mera oportunidade. Paulo, o que você quer dizer? Não sou eu não. É o texto que diz. O texto diz. Elas carregavam um título. Qual era o título delas? Parteira. Então a parteira é aquela que ajuda a dar vida. Ela não mata, ela não destrói, ela não seca, ela dá vida. Eita, levanta a tua mão para receber. Oh, Deus está dizendo nessa noite, você vai precisar decidir. Decidir o que, Paula? Deus está dizendo, ou você tem conexão com a terra, com as propostas da terra, ou você vai ter conexão com o céu, com a proposta que o céu está te fazendo nessa noite. É você
você que escolhe e você que decide. Ou tu agrada a terra, ou tu agrada a Deus. Porque tem gente que prefere trocar o céu por coisas baratas. Estou sentindo calor. Tá saindo aí o som. Estou sentindo calor. Testando aqui, tá saindo. Tem gente que prefere trocar o céu por algum momento de distração. Tem gente trocando a essência por coisas banais, baratas, por mentira, por oportunidades mentirosas, enganosas. Tem gente trocando o céu por coisas que não vai te levar à presença de Deus. Deus está dizendo nessa noite para você: aguenta firme, não troca a tua essência pelo pecado, pela mentira. Não troca a tua essência por nada que você venha se arrepender, porque o que tem dentro de você é muito maior do que o que está fora de você. O mundo vai te dar propostas abusivas, vai parecer que é bom, mas eu ainda prefiro ficar com o céu. Quem dá a última palavra é Deus, e a Bíblia não mente. A Bíblia, quando diz que quem dá a última palavra é Deus, eu fico com a Bíblia. Aí quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber que tudo começa lá em cima. Então você não tem que estar preocupado com o que a terra diz. Você tem que se preocupar com o que o céu está indicando. Qual é a direção que ele está te dando? Porque o padrão é alto. Me prova que tudo começa no céu. Prova. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus os céus e a... Gênesis capítulo 15. Deus tira Abraão de dentro da tenda e diz para ele: olha para o... E conta, se tu podes contar essa estrela, assim será a tua descendência. Está entendendo que o princípio, o padrão começa lá em cima? O milagre que você precisa está lá em cima. A resposta que você precisa está lá em cima. A cura que você precisa está lá em cima. A solução do meu e do teu problema está lá em cima. O padrão nunca foi a terra, o padrão é o céu. E fiel é quem te prometeu, e ele vela pela sua palavra e a faz cumprir. Se ele disse que vai operar, ele vai operar. E operando Deus, quem impedirá? Se ele diz que já determinou, está determinado. Quem pôs e validará o que Deus já determinou. Se ele diz que haveria alguma coisa impossível, para Deus não tem nada impossível. E por que você está aí desanimada, preocupada, triste, querendo chorar? Levanta a tua cabeça e mira no céu, que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. É Deus dizendo para você: o teu socorro, ele já chegou nessa noite. Alegra-te, derremaia, a tua alma, mulher curada. Se elas resolvessem matar aquelas crianças, elas iriam anular, em virtude de uma oportunidade, elas iriam anular tudo aquilo que elas eram, irmão. Você tem que ter cuidado na hora de decidir. Decisões decide destino. Tem pessoas decidindo coisas precipitadamente e depois se arrependendo. Cuidado, Deus não te chamou. Presta atenção. Se Faraó propôs, chamou elas para esse acordo, escuta isso aqui, abre bem o teu ouvido. Se Faraó propôs e chamou elas para esse nível de acordo, é porque Faraó sabia que tinha algo muito maior e grande da parte de Deus chegando. Está entendendo? Que todas as vezes que o diabo tentar botar um prato na tua frente, é porque ele já visualizou que o que Deus vai fazer é maior e grande. Então te prepara, porque tem coisa nova chegando para a tua vida. Paulo, tem o quê? Tem salvação nessa noite, tem recurso chegando, tem providência financeira chegando,
chegando. Tem milagre, eu sinto o cheiro de milagre no recinto, dentro da casa. Enquanto você está aqui dentro, querida, o céu já se arregimentou, está em movimento. Tem anjos que já saiu em direção à tua casa. Do jeito que está, não vai ficar. Vai ter notícia, vai ter resposta. Algo de sobrenatural vai acontecer. O que estava travado vai destravar. O que estava preso vai liberar. O que estava acorrentado vai desacorrentar. Porque Deus hoje, nessa noite, está dando ordem ao teu respeito e ao meu respeito. O telefone toca e a notícia chega. Você só precisa crer. Se creres, verás a glória de Deus. Tem gente sendo curada nessa noite. Enquanto eu prego, está descendo virtude, está descendo cura. Não se assusta quando você for no médico, que tu procurar pela enfermidade e o médico disser o que aconteceu. Tu vai dizer: Jesus me curou nas curadas de Remaia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que Jesus nos chamou para dar fruto e não para jogar pedra nas pessoas. Deus te chamou para dar fruto. E gostando, o diabo não, vai dar fruto. E a gente precisa entender isso aqui, pastor. Que fruto é doce. Mas tem gente que prefere te jogar pedra, te enterrar, do que honrar o que tu carrega. O fruto é doce. Tem gente que sabe que o fruto da tua vida é bom, mas por não querer reconhecer, prefere te enterrar, jogar pedra, do que reconhecer o que tu carrega. Mas eu tenho uma notícia para dizer. Levanta a tua mão. Não é amanhã não, é hoje. Serão obrigados a reconhecer o que Deus já está fazendo. Vão perguntar como aconteceu. Você vai dizer: foi lá à noite. Foi naquela noite lá no Curadas que Deus fez no Fly Night. Deus manifestou e está fazendo algo que ninguém imagina. Paulo, o que eu faço? Só agradece a Deus, porque tem algo muito particular que Deus está preparando nessa noite. Só que o texto diz assim: antes conservavam os meninos com vida. E aqui tem um detalhe. Qual o detalhe? Elas não estão gerando, mas estão conservando o fruto com vida. Então, se Deus colocou algo na tua mão, você precisa conservar com vida. Não pode deixar matar e morrer. Cuidado com a tua língua. Cuidado com o que tu fala. Porque tem gente que tem tanta dificuldade que prefere ver o negócio definhando do que levantar e ajudar. O texto diz: antes elas conservavam com vida. Elas não destruíam. Elas não matavam. E às vezes a gente acha que tudo é inimigo, e às vezes não é o inimigo, é a gente mesmo. E a gente precisa ter essa sabedoria e entendimento. A gente tem que vigiar no que a gente fala. E tem pessoas que às vezes não entendem. Então a gente começa a entrar por um caminho que não é bom. Ainda bem que elas estavam sintonizadas, ligadas com o propósito do céu. Já pensou se elas resolvessem deixar a competição entrar? O que iria dar e acontecer ali? Uma competindo com a outra, como é que ia ficar a geração que teria que continuar, ter continuidade? Então estão conservando. O que é que você está deixando morrer dentro da tua casa? O que é que você está deixando morrer dentro da tua vida? O que é que você está deixando morrer? Teus talentos, dons, porque se decepcionou? Nada disso impede de você continuar a tua chamada e a tua caminhada. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom. Então você precisa ter ânimo. O ânimo vai ser o agente ativador que vai te fazer levantar, acordar e continuar aquilo que Deus colocou na tua mão. Uma pessoa sem ânimo, ela não serve para nada. E o ânimo você não encontra em qualquer lugar. Você só encontra através de Jesus, através da palavra dele.
tem de bom? Você precisa ter bom ânimo para continuar conservando com vida até a tua própria vida espiritual. Porque se tu não tiver esse entendimento, você pode deixar morrer até a tua vida espiritual. E qualquer coisa que acontece, tem pessoas que estão perdendo a força, a fé. E Deus está dizendo essa noite, renova a tua fé. E como é que se renova a fé, Paula? Tá ouvindo aí? Caminhando do lado de Jesus. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. E tu me glorificarás. O segredo é estar na presença de Deus. Mas eu estou com um problema, mas vem para a presença de Deus. Mas hoje eu estou cansada, mas mesmo cansada, vem para a presença de Deus. Aí eu estava com vontade de ficar em casa, não fica não. Aqui dentro, tu entra abatido, mas tu sai daqui renovado e renovada. Oh, eu tenho uma notícia para dizer para você, o melhor lugar é a casa de Deus. É aqui dentro que tudo acontece. Aqui dentro Ele te renova, aqui dentro Ele te prepara, aqui dentro Ele te levanta, aqui dentro Ele te sustenta. Problema todo mundo tem. Qual é a diferença? É que uns decidiram enfrentar os desafios com a cabeça erguida e com fé, e outros resolveram entregar. Mas Deus está dizendo que Ele vai trocar tua armadura espiritual. Tu não vai entregar nada nessa noite. Deus vai te calçar com a sandália do Evangelho, vai botar a couraça da justiça, o cinturão da verdade, capacete da salvação, espada na mão, escudo da fé. E depois de ter feito tudo isto, ficai firme. Profetiza para o teu irmão, fica firme, aguenta só mais um pouco, suporta, porque Deus está enviando a ajuda para você. Ainda não é o teu último momento, é Deus que dá a última palavra, e a última palavra Deus não deu ainda. Aí a gente vai olhar para o texto, é que tem gente que prefere não fazer nada, deixar a coisa ruir e acabar. E elas estão conservando. Você precisa aprender a conservar. Você precisa conservar teu casamento, tua família. Você vai ter que conservar teus filhos. Ah, mas dá trabalho, mas tem que conservar com vida. Porque elas estavam ali conservando o que iria nascer daquelas hebreias. E a gente precisa entender que nós, se a gente for conjecturar, nós somos como aquelas hebreias. Nós temos uma diferença, nós somos fortes. Por quê? Porque nós carregamos o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo é mais forte do que qualquer coisa que vem de lá de fora. Está entendendo que Deus está dizendo para pessoas aqui dentro? Nunca foi sobre você, é sobre Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. Tua casa está na mão dEle, tua família está na mão dEle, tudo que você precisa está na mão dEle. Então você precisa fazer funcionar. Nessa noite Deus está dizendo, aquilo que estava quase parando vai voltar a funcionar. Não vai parar, não vai quebrar, não vai passar vergonha. O que ia embora não vai embora. Eita, Jesus está dizendo que Ele está desarmando o laço nessa noite. O laço se quebrou e nós escapamos do laço do passarinheiro. O diabo já tinha preparado um laço para te envergonhar, mas hoje é hoje. Deus renova a tua força. Não vai precisar pedir nada a ninguém, não vai falir, não vai quebrar, não vai passar vergonha. Deus está falando para pessoas aqui dentro que o laço se quebrou e nós escapamos. Era para dar errado, mas como tu veio, profetiza para ela, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. É no nome de Jesus, já está acontecendo. Oh meu Deus, eu sinto uma presença forte. Deus está dizendo para pessoas aqui dentro, eu estou agindo ao teu favor. Aguenta, Esther, porque hoje eu estou estendendo o cetro de ouro na tua direção. Pode pedir, pede o que queres, Nehemaia. Abre a tua boca e pede nessa noite, que enquanto você pede, o reino de Deus anota o teu pedido. Qual é o teu pedido, a tua petição?
grão de mostarda. É tão pequenininho, mas se você mesmo no tamanhozinho de um grão de mostarda pequeno, você acreditar, é o suficiente para tu dar ordem para os montes, de um lado para o outro, e o milagre acontecer. Que milagre não se explica, se vive. Para isso o nome já diz milagre, é mistério. E tem mistério que não tem como explicar. De repente você está aqui dentro, quando tu chega em casa, o problema que tu deixou já foi resolvido. A notícia já chegou no telefone, você não entende. Só porque você decidiu vir buscar o céu nessa noite. E quem chega perto do céu, Tiago diz: oh, eu sou apaixonada quando a gente olha para isso na Bíblia. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Quanto mais tu chega perto de Deus, mais Deus chega perto de você. Deus está falando para pessoas aqui dentro. Tem livramento chegando aí. Tem livramento chegando aí. Aí o texto diz assim: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? Faraó não estava conseguindo acreditar e entender. Porque é assim que Deus vai fazer com os faraós da tua vida. Vai confundir o inimigo. Quando ele pensar que tu quebra, Deus te bota de pé. Quando ele pensar que não acontece, Deus dá ordem e a assinatura é liberada. Quando ele pensar que tu não gera, Deus vai lá e abre a tua madre e faz você gerar. Quando ele pensar que tu passa vergonha, Deus se levanta do trono e diz: não toca nela e nem nele. É meu, paguei com preço de sangue. É meu servo, é minha serva. Eu tenho uma notícia para te dizer: alguém vai ficar envergonhado e confundido lá na tua rua, lá no meio da tua parentela. Quando pensares que não tem jeito, Deus entra com a saída e entra para fazer o impossível. Deus vai visitar contas bancárias de pessoas nessa noite. Deus está dizendo: aguenta só mais um pouquinho, vai ter surpresa para você essa semana. Aí você, quando olha, você vai ver Faraó preocupado. E ele quer saber o motivo por que deixou viver em vez de matar. Só que quando eu olho para dentro do texto, eu vou perceber que aquelas parteiras, elas estão ajudando as hebreias ali, porque elas têm um propósito dentro do coração. E por mais que você vá na contramão daquilo que o mundo diga, mas você prefere obedecer a Deus, quem obedece vive milagre. Quem desobedece perde a bênção. Elas preferiram obedecer o propósito que foi estabelecido dentro do coração. Deus falou algo para você. Deus plantou algo no teu coração. Aos olhos parece loucura, mas faz o que Deus mandou. Para de ficar medindo força com Deus. Faz, porque quem garante é Deus. É Deus que vai preparar tudo que você precisa. Bota o pé que Ele abre o mar. Entra que Ele financia. Bota a mão e profetiza. Oh, você está entendendo? Aí fica você nesse jogo de empurra. Deus está dizendo: faz, e você, mas será? Deus está dizendo: faz, e você, mas eu tenho medo. Deus hoje vai tratar com os medos, com as frustrações. Deus vai entrar na tua alma e está dizendo: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Deus está dizendo: para de ficar pensando, sai do campo do pensamento e entra no campo da execução. Faz o que Deus está mandando, executa sem medo, que tu vai ver o que vai acontecer. Paulo, o que vai acontecer? O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Está pensando muito, executando pouco. A fé, ela é firme fundamento das coisas que não se vê e certeza das coisas que se espera. Eu não estou vendo, mas pela fé os portais já se abriram nessa noite. A porta já abriu. Oh meu Deus, o teu nome já foi chamado lá
visualidade. Está saindo. Acho que está Se saindo. você quer certeza das coisas, você está no lugar Tá errado. muito estranho isso. Eu te convido a você não ficar dentro da igreja. É muito triste o que eu estou falando, mas que é para você não ficar frustrado e nem frustrada, botando culpa nos pastores, botando culpa em Deus. Porque não existe lâmpada mágica. Como é que funciona o evangelho? Você leu aqui? Executa. Vai funcionar. Se Deus está dizendo que é para fazer e você tem medo, você vai passar a vida inteira. Sabe o que eu estava lendo na Bíblia? 1 Josué capítulo 1, a Bíblia diz que Moisés morre e Deus bota Josué no lugar de Moisés. Deus diz para Josué: levanta-te e vai para Serepta. Ou seja, manda Josué atravessar o Jordão. Se Josué fica sentado e não levanta e não vai atravessar o Jordão, Josué, ele vai ver todo mundo atravessar e ele não vai atravessar. Ia ficar se lamentando. Mas Deus não deu ordem, Deus não mandou ele ir atravessar. Deus não disse que seria com ele. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Aonde pisar a planta dos teus pés, eu te darei. Então, se Josué fica muito questionando, será? Aí, como é que vai ser? E quem vai? E como é que vai ser? E se tiver coisa no meio do caminho? E a distância? Irmão, se ficar perguntando muito, você não vê acontecer. Porque a fé, ela é invisível. Ou você crê e sente, ou você fica aí querendo tocar nas coisas a vida inteira para poder ter certeza. Com Deus não funciona assim. Ou tu crê, ou tu crê. Porque a Bíblia diz que o justo não vive mas vive por. Então tem alguma coisa errada. Se você quer muita certeza, mas eu não sei. Não, irmão. Você vai precisar acreditar. Aquelas mulheres acreditaram no propósito que elas estavam incumbidas. Qual era o propósito? Não matar, conservar, cuidar, ajudar. Aí quando o rei percebe que em vez de diminuir as crianças, os meninos, o troço está crescendo, está multiplicando, as mulheres estão parindo, deu um nó na mente de Faraó. Porque Deus faz isso, Ele vai dar um nó na mente do fofoqueiro, da tua família, da tua rua, derremaia, na tua empresa. Tem muita gente batendo boca com o teu nome. Deus está ouvindo coisa que tu não ouve. Deus está prestando atenção nas covardias nas tuas costas. Mas hoje Deus está arrancando todo o punhal das tuas costas e vai mostrar para Satanás que quem te chamou foi Deus, porque Ele está passando o sangue de Jesus nos umbrais da tua casa. Você já pensou se elas ficassem dando satisfação? Elas não cumpririam o propósito. Ou você mira uma reta e vai embora com Deus, ou tu fica se lamentando do que era para fazer e não fez. Mas não vem com esse vitimismo, não, esse chororô. Ninguém me ama, ninguém me visita, ninguém me quer. Não. Tu tá aqui para ser curada. Vamos parar com a palhaçada. Para com a palhaçada. O ano inteiro sendo curada, todo mês. E ainda quer se fazer de vítima. Porque dói. Não, acabou. Quando eu era menino, Deus falou para Paulo: eu fazia coisa de menino. Agora que sou homem, as atitudes é outra. Deus não te tem como inocente. Deus está olhando, está vendo mulher de Deus aqui dentro, capacitada, ungida, cheia da presença. Deus não está olhando, não está vendo menina. Não, Deus está vendo mulheres que Ele confiou. E Ele está dizendo para você: faz o que tu tem que fazer e para de dar desculpa. Porque quando você quer fazer algo para você, você não dá desculpa, tu vai lá e executa. Mulher, se quando cisma de comprar um negócio, compra. Enquanto não compra, não sossega. Então Deus está dizendo: então faz o que eu estou te mandando. Se é para pregar, prega. Se é para louvar, louva. Se é para ensinar, ensina. Se é para administrar, administra. Se é para empreender, empreende.
vou perceber que ele se frai pro ar, porque a pessoa que anda com Deus é diferenciada, ela é marcada. Você vê que Faraó se deu trabalho, porque é assim, irmão, que Deus confunde. Você não precisa ter que estar puxando o tapete de ninguém, bajulando ninguém. Quem anda com o céu apresenta. Tá saindo ainda? Faraó se deu trabalho de ir até elas para perguntar o porquê que elas tinham deixado. Não foi elas que foi até Faraó. O texto é claro, é Faraó que vai, porque a mente dele girou, ele não entendeu. Já fiz de tudo para parar esse povo da Beteja, ele não para. Já botei impedimento, mas a gente tá lá nesse Friday Night curado todo mês. Já botei doença, mas mesmo assim tem gente que vai se arrastando, mas chega. Já botei falta de dinheiro, sem dinheiro, mas mesmo assim sem dinheiro. Entra de porta dentro, tá lá levantando a mão, tá curando, tá voando igual borboleta. Eita, o diabo tá confundido contigo. Ele já disse, tô com raiva daquele povo da Betesda. Quem eles pensam que é? Eu dando disso vai dizer, é povo escolhido, santo, cheio da graça, com o nome escrito no livro da vida. Gostando Satanás ou não, o trabalho não vai parar, vai continuar. Deus, se tiver que trazer de longe, vai trazer. Se de dentro de casa não quer honrar, Deus traz de longe. Mas que a obra de Deus continua, porque Ele é de eternidade a eternidade. Ele é Deus, Ele cuida dessa obra. Já que Faraó perguntou, eu gosto de Deus, que Deus sempre dá o direito de resposta. Faraó vem, te oprime, te humilha, faz pressão psicológica, aí você vai suportando calada. Mas tem uma hora que Deus te dá o direito de resposta. Vai chegar. O texto o que diz? E as parteiras disseram a Faraó. Ele perguntou, quem pergunta, ouve. Aí você precisa entender. E a gente, isso aqui é sério, aí vai doer, tá? Vai doer, mas vai curar. Eu estou avisando que vai doer. Olha o que o texto me faz ver. Um grupo dividido é pior do que o diabo. Porque o diabo, para entrar, ele precisa de autorização. Mas a divisão, ela só precisa de pessoas disfarçadas. Um grupo dividido, ele é pior do que o diabo. Ele precisa de autorização. Mas a divisão só precisa de alguém disfarçado. Porque quando você olha para o texto, você vai perceber que todo divisor, ele se parece com Lúcifer. Então a gente tem que ter o cuidado. As parteiras resolveram responder para Faraó. Então quando a gente olha para dentro do texto, a gente vai perceber que a Bíblia me faz ver o quê? Que quem não ajunta, espalha. Quem não é por nós. Então Faraó é alguém que tem um espírito de divisão. Ele queria dividir, mas aquelas mulheres estão ligadas. Elas estão posicionadas e alinhadas, pronta para não permitir o espírito da divisão penetrar e entrar para destruir nada. Tá entendendo? Que você vai precisar estar ligada dentro da tua casa? Você vai precisar estar ligada dentro da tua igreja? Você vai precisar estar ligada aonde você tiver que estar, que Deus te plantar? Que é para quando você perceber que o espírito da divisão quer penetrar, você,
Corta na tesoura, na autoridade que Deus está te dando nessa noite. Não deixa Satanás ficar enchendo a tua cabeça, ligando para perturbar a tua mente. A tua mente já tem muita preocupação para ficar ouvindo conversa fiada do diabo. Vão fazer de tudo, vão dizer para você, não vai, não está chovendo, não. Faz o que Deus mandou você fazer e fica na posição que Deus te plantou. Só que quando a gente olha para o texto, a gente também vai perceber dentro do texto, aí elas respondem, que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Olha o texto, porque são vivas. Oi, irmão. Tem diferença de egípcia para hebreia. Egípcia é morta, mas hebreia é viva. Elas responderam. A gente vai perceber que elas estão dando um relatório para Faraó do que está acontecendo. Elas estão honrando a essência das hebreias, parceira. Será que Deus pode contar contigo para honrar o reino dele? Para honrar aquilo que Deus colocou na tua mão? Para honrar onde Deus te plantou? Ou você vai se aliar a Faraó e vai dar as costas para Deus e vai ser ingrato com Deus por tudo que Deus fez por você? Elas estão dando relatório. As parteiras, Sifra e Puá, está dizendo que as hebreias é viva. Faraó não está entendendo, porque Faraó queria destruição. Então a gente precisa entender. Quando eu também olho para dentro do texto, eu vou perceber que essas mulheres, elas estão ajudando umas às outras. Se tu é curada, Deus não veio para você ser indiferente com a tua irmã. É para ajudar uma a outra. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Segura a mão da tua irmã, fala para ela, conta comigo. Estamos juntos nessa. Nós vamos junto para a presença de Deus. Se tu estiver fraca, eu te levo até o altar junto comigo. Mas eu não vou te deixar para trás. Se tu estiver enferma, conta com as minhas orações. Se tu estiver com problema, conta com as minhas orações. Nós somos hebreia, nós somos viva. E uma vai ajudar a outra. Oh, meu Deus, está entendendo? Oh, uma vai ajudar a outra. Segura a mão dela e diz assim, ó. Uma vai ajudar a outra. Não deixa o diabo colocar indiferença. Paula, a gente precisa ter esse cuidado. Não ser como Miriam. Miriam dançava com o bandeiro na mão, mas queimava Moisés por trás. Deus está dizendo que você é hebreia. Para fechar. Aí o texto diz assim, já tendo dado a luz, antes que as parteiras venham a elas. Isso aqui é muito forte. Projeto de Deus não precisa da sua ajuda e nem da minha ajuda. Isso é sério, irmão. Elas estão respondendo para Faraó, já tendo dado a luz, que as parteiras venham elas. Ou seja, antes delas chegar, as hebreias já tinham dado a luz. Então elas não tinham nem como controlar o nascimento. Porque projeto de Deus não precisa da minha ajuda e nem da tua ajuda. Mas quando você que gera o projeto, ele morre. Se é de Deus, vai viver. Sem a tua ajuda, sem a minha ajuda, tá entendendo? Teu casamento vai viver. Tua família vai viver. Teus projetos vão viver. Teus sonhos vão viver.
Porque foi Deus que plantou. E quando Deus planta, ninguém arranca a planta que Deus plantou. Fica de pé comigo nessa noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu estarás seguro. Está entendendo? Ainda que queiram que seja destruído, se é projeto de Deus, te prepara para o culto de ação de graça, para celebrar, para agradecer. Vai viver. Cantora Lucinha, vem aqui louvar mais um hino, minha amiga. Deus está dizendo, vai viver. Acharam que ia morrer, mas vai viver. Acharam que ia perder, mas vai viver. Não vai ter morte, nem vai ter perca. Deus hoje está dando vida, e vida é com abundância. Coloca a mão no seu coração enquanto a cantora Lucinha ministra esse louvor. Deixa Deus te usar, minha amiga. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que precisa de algo da parte de Deus e que está difícil para você resolver, se você tiver coragem, sai do seu lugar, vem aqui na frente do altar para a gente estar orando pela tua vida. Paulo, eu preciso de uma cura. Aí eu preciso de uma orientação de Deus. Eu preciso de uma resposta. Sai do seu lugar, vem aqui na frente do altar.
Aí eu preciso da intervenção de Deus. Só Deus sabe como você chegou aqui dentro hoje. Só Deus sabe o que você precisa que Ele entre para operar e para fazer. Oh, meu Deus. Pastora Ana Batista vai estar adorando. Começa a pedir, falar para Deus aí o que você precisa. Apresenta para Deus as tuas causas. Apresenta para Deus os teus medos. Apresenta para Deus a tua impossibilidade. Apresenta para Deus a tua frustração. Que hoje é a noite dele curar isso tudo. Conta para Ele. Rasga teu coração. As águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Mas vivo do que creio, irás prover de novo. Canta profetizando. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Declare, temer porque se eu estou guardado por quem nunca seu nome
Você vai sair daqui curada hoje, mulher, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, homem, você vai sair daqui posicionado para viver os sonhos de Deus, porque ainda tem promessa. Ainda tem promessa para a tua vida. Oh, erga suas mãos em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro, ó, que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais. Olha pra você, e toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria. Vem, amiga, que eu já tô rouca. Vem, Lucinha, vem. Foi por causa de canto, igreja. Foi por causa dele. E decidi. Vai, amiga. Continua. Suas mãos agora. Ele já assinou o decreto ao teu favor. Ele já criou no céu a cura que os médicos disseram que não tem jeito para tua história. Ele já assinou a tua vitória. Eu não desisti, é por causa dele. E é por causa dele.
Aleluia. Você crê?